O Oeste com Elas recebe agora Silvio Navarro, que está todas as quartas-feiras aqui no Oeste com Elas. Bom dia, Silvio Navarro, seja muito bem-vindo à nossa manhã. Bom dia, Geise, Paula, Fabi, hoje por aí. É sempre muito bom estar com vocês aqui às quartas-feiras. Silvio, a gente quer começar conversando com você a respeito da sua capa, né? O Milagre Argentino está na edição de Revista Oeste. Você escreveu a reportagem de capa que destaca como o governo de Javier Milei conseguiu perseguir, aliás, reerguer. Eu tô com a cabeça no Brasil, Silvio, aí falei perseguir, desculpa, é reerguer a Argentina economicamente. Silvio, eu li ontem o seu artigo, demasiadamente interessante. É impressionante como a escola econômica correta, bem aplicada, a seriedade no trabalho, traz bons resultados. Eu vi também ali que tem muita coisa ainda a ser feita, tem um índice de pobreza ainda que precisa se correr atrás, ser corrigido. A questão das indústrias também na Argentina. Traz aqui para a nossa audiência um pouquinho do seu artigo. Pois é, Geise, a Argentina, quando o Javier Milei foi eleito, a Argentina estava falida. Talvez essa seja a melhor expressão possível. O país vivia uma hiperinflação, 300% ao ano, 25% ao mês, com Alberto Fernandes, que era um poste da Cristina Kirchner. Foram anos de kirchnerismo, né? Com o Néstor Kirchner, que morre em 2010, a Cristina continua a era kirchnerista, que é um peronismo muito mais populista, muito mais parecido com o que é o lulismo, muito mais parecido com o PT, porque é uma mistura de assistencialismo social com fórmulas que acabam em tragédia. Aliás, nós estamos vivendo no Brasil hoje exatamente essa trilha, essa rota de ruína econômica que a Argentina embarcou. Mas, evidentemente, foram anos para que chegassem no ponto em que chegaram. A Argentina tem um problema de dívida externa muito grande, além da hiperinflação. A Argentina passou por um processo de desindustrialização muito severo. A Argentina perdeu muito com a questão de exportações, principalmente a soja, principalmente a carne. Então, era um país numa situação muito ruim, sem crédito, com uma moeda desvalorizada. Num dado momento, 14 milhões de argentinos decidem que o peronismo, né, não daria mais certo, que era hora de colocar o país numa nova rota. E o país elege o mais excêntrico dos seus presidentes, Javier Milei. Tinha 53 anos à época, uma figura, de fato, talvez excêntrico seja o melhor adjetivo para descrevê-lo. E ele faz um choque, um verdadeiro choque econômico, né? Desde a questão do câmbio mais flutuante, caminhando para o que pode vir a ser, inclusive, uma dolarização. Ele é a favor de extinguir o peso, mas não com a paridade cambial lá dos anos 1990 de Menem. Ele é de uma escola que prega austeridade fiscal à risca. Portanto, ele corta 19 impostos, ele demite de largada 50 mil funcionários públicos. Na Argentina tem uma expressão para a gente falar do funcionalismo público, aquele funcionário fantasma, aquele que está pendurado na máquina pública estatal, são os nhoques. Eles dizem que são os nhoques, que são aquelas pessoas que só aparecem naquele dia do mês, que é considerado, né, o dia do nhoque, no final do mês, para receber o salário. Então, tudo isso corta vários departamentos inúteis que já tinham caminhado para terceirização, por exemplo, na área de infraestrutura, de transportes. Ele dá um choque na própria Aerolíneas Argentinas, que a gente cita na matéria, que recebia bilhões em subsídios, mas entregava prejuízo. E aí o que ele faz? Ele anuncia, em setembro do ano passado, aliás, que iria privatizar a empresa. O setor aéreo argentino, para quem conhece a Argentina, sabe que é um problema. Atormenta qualquer governo. Estava sempre, constantemente em greve. E aí ele anuncia que ele vai vender. E aí qual é a resposta? A demissão de vários funcionários, também 15% da folha, de funcionários que não apareciam para trabalhar. Fechou vários postos físicos em aeroportos espalhados pelo país e também rotas, voos que simplesmente eram aviões vazios. Tanto aqueles que partiam da capital, do Aeroparque de Ezeiza, em Buenos Aires, mas também os que partiam de Córdoba e de Mendoza, que são outros terminais internacionais que a gente tem na Argentina.
a Oeste visitou Buenos Aires, eu estive em Buenos Aires recentemente, antes de escrever a matéria, uma semana antes. É uma cidade completamente diferente daquela que a gente acompanhava nos anos de Cristina, nos anos de Alberto Fernandes. Para você ter uma ideia do que era a aprovação do Alberto Fernandes, quando ele sai, quando ele deixa a Casa Rosada, ele tinha 11% de aprovação. Foi o governo mais reprovado da história. Então, é um modelo exaurido que a cartilha liberal do Milei recupera. E lá em Buenos Aires a gente pode notar isso. Setor hoteleiro aquecido, a população mudou a cara, a população, bom humor, volta às ruas da capital, o setor de bares, de restaurantes em alguns bairros, para quem conhece Buenos Aires, por exemplo, podemos citar Recoleta, Palermo, Porto Madeiro, tudo muito aquecido. Então a gente vê um país que está saindo do buraco, justamente porque fez o que era necessário fazer, cortar gastos. É igual na casa da gente, quando as coisas não estão funcionando bem, o que a gente faz? Começa a entender onde é que a gente está gastando dinheiro que não precisa. E aí é só seguir essa cartilha, ao contrário do Brasil, ao contrário do PT. E aí, para finalizar, isso tem também um reflexo internacional, porque os investidores estrangeiros agora passam a prestar muito mais atenção na Argentina, um país que tem inclusive uma segurança jurídica muito melhor que a nossa. Vamos lembrar que a Cristina está presa em prisão domiciliar e aqui nós temos um presidente que foi reabilitado para presidir o país e voltar à cena do crime. Silvio, você mencionou aqui o Dia do Nhoque. O Dia do Nhoque é todo dia 29. E a nossa produção aqui, Mirella, a Dani, passou pra gente que a tradição é que famílias italianas, todo dia 29 de todo mês, portanto, eles comem nhoque e embaixo do prato eles colocam ali uma cédula, né, uma nota para trazer sorte. A gente tinha que ter feito isso ontem no nosso país. Tendo em vista todo o nosso cenário, tudo bem que tem um Lula para atrapalhar, o Alckmin, o Congresso, mas vai que, né, Silvio? Nós devíamos ter tentado ontem fazer isso, tendo em vista que sexta-feira, dia 1º de agosto, tarifaço tá na porta. Vou passar agora a palavra para Paula Camacho. Paula. Bom dia, Silvio. Seja bem-vindo. Nosso programa é sempre uma honra tê-la aqui conosco às quartas-feiras. Silvio, você comentou da Argentina, essa matéria excelente, fica a dica aí para a nossa audiência, a matéria de primeira ponta. Eu tô cansada de sentir inveja dos argentinos, quem diria? E por outro lado, nós temos aqui o presidente Lula, lembrando que antes do tarifaço, né, antes do anúncio dos 50%, ele já vinha ressuscitando aquele discurso, aquela narrativa antiga da década de 80, ricos contra pobres. E agora, com o tarifaço, ficou lá para trás, né? A coisa escalou de certa forma que ficou um problema, parece que passado, né? Todo mundo esqueceu do déficit econômico que nós estamos passando, de tão grave que vai ser essa tarifa. E, infelizmente, aparentemente, o presidente Lula, ele quer que a tarifa entre para que ele possa culpar alguém no futuro. Essa é a impressão que eu tenho. Eu queria saber a sua opinião. Será que o presidente Lula, ele está querendo mesmo que a tarifa entre? E se for, por quê? É evidente, né, que a tarifa não é boa para ninguém, né, que esse tarifaço não é bom para ninguém, que vários setores produtivos aqui no nosso país vão sofrer muito com isso. Eu acho que isso está muito claro. A gente precisa dizer que a gente não está defendendo que o país seja taxado, que as tarifas sejam aplicadas. Não, não estamos. Mas a gente precisa entender também que isso é resultado da irresponsabilidade do presidente atual, presidente Lula da Silva, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com a chancela dos demais, dos colegas de corte, porque poderiam ter, em algum momento, colocado um freio nessa escalada autoritária que o país está vivendo. Donald Trump, quando envia as cartas ao Brasil, ele é muito didático. Ele diz, não acho correto que o país embarque numa escalada de censura, autoritarismo, com sanções contra empresas americanas, o que fizeram com a Starlink, o que fizeram com o X, tiraram o X do ar no Brasil, bloquearam contas da Starlink. O Elon Musk está incluído no inquérito. Ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal. O Elon Musk, que até pouco tempo era auxiliar do Trump e que é um dos empresários mais bem-sucedidos do planeta. É uma empresa americana que responde para a legislação dos Estados Unidos. Cidadãos americanos
foram perseguidos, punidos, com bloqueio de contas bancárias, com retenção de documentos, com retenção de contas em redes sociais. Portanto, isso não pode continuar. E os Estados Unidos levam a primeira emenda da sua Constituição muito a sério, ao contrário do que acontece aqui, que a nossa Constituição não é levada a sério por quem deveria guardá-la, que é a Suprema Corte. Ademais, vamos lembrar que o Lula provocou o Donald Trump o tempo inteiro. Eu acompanhava agora há pouco, Paula, antes de entrar aqui com vocês, eu estava assistindo uma entrevista do Rubens Barbosa na Globo News. Ele foi embaixador nos Estados Unidos. E aí ele disse assim: eu entendo que o grande problema é porque nunca houve um contato oficial, nunca houve um contato elevado com a Casa Branca. Então, do que é que nós estamos falando? De um governo que vive, talvez, a hora mais infame da nossa diplomacia, e um governo que não procurou amizade, um governo que procurou rusga. O presidente Lula ataca o dólar como moeda corrente internacional. Se você é o presidente dos Estados Unidos e a sua moeda está sendo atacada como a moeda corrente para negociações pelo planeta, e isso acontece não é de ontem, não é de hoje nem de ontem, portanto, como você vai reagir? E o Lula lidera tudo isso. Vamos lembrar que o anúncio das tarifas, ele ocorreu dias depois, ou na verdade um dia depois, da reunião dos BRICS aqui no Rio de Janeiro. O Lula reuniu representantes dos BRICS aqui. O Lula defendeu que o Irã fizesse parte desse banco dos BRICS, que é um banco de fomento presidido por Dilma Rousseff lá em Xangai. Vamos lá. Os Estados Unidos acabaram de bombardear plantas nucleares que são uma ameaça ao mundo no Irã. Os ayatolás. O Geraldo Alckmin foi escalado para fazer essa negociação. O Geraldo Alckmin está numa foto ao lado de terroristas. Alguns, inclusive, já deixaram esta terra. Terroristas no Irã. Portanto, como você faz um gesto desse? Você acha que será bem recebido? O Lula deu uma entrevista quando apoiava a Kamala Harris contra Trump ainda na campanha, dizendo que ele seria um novo Hitler, a volta do nazismo. Como você recebe se alguém vai e te chama de nazista? Então eu acho que está muito claro. Fora o que ele faz com Israel, fora o tapete vermelho que ele estendeu para Nicolás Maduro, e por aí vai. Silvio, sem contar que quando você faz um ataque assim à moeda, aos Estados Unidos, você está atacando também o Ocidente, né? Tudo aquilo que a gente entende como Ocidente, os valores, os princípios. O Ocidente é tão maravilhoso, proporciona uma liberdade tão boa que ele permite que ideias que podem significar o próprio fim do Ocidente circulem dentro do Ocidente. Silvio, a gente vai se juntar agora a Fabi Barroso, viu? A gente vai fazer aqui a dobradinha Estúdio Oeste. Vamos relembrar esses velhos tempos de Estúdio Oeste. Fabi conosco, passo a palavra para ela. Poxa, que saudade! Ainda mais nesse estúdio aí, a gente conserva muitas boas lembranças. E Silvio, prazer revê-lo, meu querido amigo Silvio, realmente matéria muito boa, mas isso é redundante, né? Eu não estou falando porque eu sou sua amiga, mas de fato é um excelente jornalista que nos dá o bom exemplo. Aliás, ontem no seu Twitter, no X, você jogou lá, né, falando, olha o grande medo que tem todo mundo, né, em relação ao presidente Bolsonaro, do sucesso que foi a motociata diante das condições, e mesmo assim, né, foi um sucesso. Eles têm receio disso tudo. E em relação ao Milei, que ele vai lá, ele está negociando, então isso mostra, eu acho que deixa bem claro, se você podia falar bem a respeito disso um pouquinho mais para nós, a respeito dessa parte, né, que é muito claro que o Trump ele está sedento por negociações, inclusive. Olha aí o exemplo da Argentina, né, 80%, a Índia, que foi anunciado agora, vai sofrer sanção, mas ele abriu as portas, Japão negociou, e vários outros países às vezes que nem têm aquele potencial econômico todo para falar, olha a barganha. Não, parece mesmo que ele quer trazer todo mundo para o mundo livre, para, né, o exemplo americano disso, né, de uma legislação enxuta, de realmente ter os seus problemas, como toda democracia tem seus problemas, mas não problemas assim basilares, né, da sociedade, de não ter direito fundamental, garantia individual, direito humano. Então, acho que é meio isso, né? E o Milei, ele fez uma transformação muito rápida na Argentina, cumpriu tudo o que ele está falando, assim como o Trump, né? O Trump só está com 6 meses de governo, e olha só,
mas o Milei tem sido um bom exemplo. Eu acho que o Milei será aquele exemplo que nós falaremos por muitos anos. Olha lá o que ele fez, o milagre que ele fez na Argentina, né, como ter postura, e está sempre direcionado também ao que o povo precisa argentino. Os argentinos saíram da rota da derrota. Você acha também que o Brasil, daqui a pouco, ali em 26, eu sei que 26 talvez, né? Mas daqui a pouco a gente também pode ter essa boa esperança, né, de olhar no Milei e falar fuera, um monte de coisa lá que o Milei fez. No Brasil, nossa lista é gigantesca. Pensar que o Brasil estava nessa rota, né? Quando tinha a equipe econômica do Paulo Guedes, o Brasil tinha lá uma secretaria de desburocratização, o Brasil tinha uma agenda de privatizações, de corte do Estado, um Estado inchado, né? Um Estado paquidérmico que a gente tem. E é sempre assim, sempre que o PT está no poder, o Estado cresce, o Estado incha, porque precisa dar emprego para a companheirada, precisa aparelhar os ministérios de forma vertical. Essa sempre foi a agenda do PT. E gastar, né? Desta vez, aliás, um governo que gasta muito mais, porque tem a figura da Janja, que precisa viajar, tem os cartões corporativos, que o Lula na campanha dizia que abriria os sigilos todos do governo Jair Bolsonaro, e ele coloca tudo em sigilo, os cartões, os gastos com da presidência, a agenda presidencial. Pois bem, então um país que gasta muito, um país que só quer taxar. A entrevista do Fernando Haddad nessa semana é qualquer coisa. Vamos lá, ele não fala lé com cré, ele não tem nenhuma agenda, ele não é do ramo, ele não sabe como tirar o Brasil da situação que o Brasil entrou. Ele vai talvez voltar a falar em arcabouço. Portanto, é olhar para a Argentina e pensar, né, parafraseando da época da pandemia, como é bom ter um presidente. O Milei, ele entra com uma cartilha muito clara, a carta de propostas dele, quando ele faz a campanha e é eleito, com 14 milhões de votos, ele cumpre à risca. O Trump, a mesma coisa, cumprindo exatamente aquilo que prometeu. Agora, aí o PT está cumprindo o que prometeu? Não, a picanha nunca chegou, a vida do brasileiro não melhorou, pelo contrário, a economia vai de mal a pior, nós temos problemas diplomáticos, nós temos uma escalada de censura e não temos governabilidade em Brasília. É um governo que, depois de 2 anos e meio, não fez uma base mínima para conseguir aprovar projetos. Então, como o próprio Lula disse, precisa ficar pendurado na toga. Eu acho, Fabi, que se a gente tiver um processo eleitoral limpo em 2026, por que eu digo isso, limpo, que é quase um assunto proibido no Brasil, para que não seja maculado, para que a gente não tenha, de novo, perfis cancelados, pessoas punidas nas redes sociais, para que a gente tenha o presidente Jair Bolsonaro nas urnas, porque ele não cometeu crime nenhum, para que a gente possa ter o maior líder político na rua fazendo campanha, ainda que não possa concorrer por alguma razão burocrática, ele possa estar nas ruas. Se tudo isso acontecer, eu não tenho a menor dúvida que o Brasil vai mudar. Nós teremos um Senado muito mais corajoso, com bons nomes, porque alguns nomes de pré-candidatos lançados até agora são muito bons. Nós teremos uma bancada na Câmara ainda mais à direita, uma bancada mais conservadora, liberal no aspecto econômico, uma bancada à frente do agronegócio ainda maior, porque a bancada que mais cresce na Câmara é essa frente parlamentar do agro. Essa frente pode ter até 50% da Câmara, dependendo do resultado das urnas. E aí eu acho que o Brasil vai mudar. Ainda falando aqui de Brasil, de toga, o STF segue no centro dos debates sobre liberdade de expressão e regulação das redes sociais. Ontem, em Brasília, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que bloquear 3 perfis em redes sociais é um preço baixo pela democracia. Fala ocorreu ontem em um evento na UNB, na capital federal. Barroso também defendeu a remoção de publicação que, na avaliação do magistrado, apoiavam golpes ou eram criminosas.
contas. O ministro destacou que os perfis bloqueados são de pessoas que moram fora do Brasil, onde a jurisdição do STF não alcança. Ao citar o tumulto do dia 8 de janeiro como exemplo de ameaças à democracia, o presidente da Suprema Corte afirmou que o Brasil vive seu maior período de estabilidade desde a Constituição de 1988. Silvio, a gente tem o tom do discurso do pessoal do judiciário, mas assim, eles vivem numa realidade completamente paralela. E, inclusive, Silvio, isso sinaliza mais uma vez para o tarifaço, porque um dos motivos também são os ataques. A palavra usada na carta do Donald Trump foi ataque às empresas digitais americanas. Isso mexe diretamente com o capital das empresas digitais americanas e ele está, portanto, só reforçando, né, aí de que o Brasil não está recuando, de que o judiciário não está recuando. Sem dúvida. Geise, você acha que, imagine como um americano, um integrante da Suprema Corte dos Estados Unidos, ou os congressistas, a Casa Branca, imagine como eles entendem as frases do ministro Luiz Roberto Barroso. Não só o que ele disse agora, né? Três perfis censurados, é uma censura cirúrgica, né? Vamos censurar. A primeira emenda nos Estados Unidos é inalienável, eles defendem a liberdade. A liberdade é um valor que não se negocia. Portanto, quando eles ouvem esse tipo de declaração, eles percebem o que está em curso no Brasil, a escalada que está em curso no Brasil. Uma ditadura que parte do judiciário, né? Ela larga do judiciário, mas de forma silenciosa, maquiada. Imagine um americano tentando compreender a seguinte frase: nós derrotamos o bolsonarismo. Foi o que disse Barroso em 13 de julho de 2023, muito à vontade, num palanque montado na UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, que é um braço do PCdoB, a Juventude Grisalha Comunista Brasileira, e aí você vê o ministro dizendo, nós derrotamos. Aí ele vai recorrer à tradução literal, talvez ele peça uma ajuda a alguém que fale português, e ele vai dizer, mas por que ele disse nós? Ele não é ministro da Suprema Corte? Ele não era integrante do Tribunal Superior Eleitoral? Aliás, ele não presidiu o TSE em algum momento, antes do Alexandre de Moraes? Como o ministro da Suprema Corte diz, nós derrotamos um dos lados do espectro político. Portanto, não temos uma justiça imparcial. Nós temos um juiz que tem lado. Eu acho que os Estados Unidos sabem o que está acontecendo no Brasil. E o Barroso, ademais, tem esses lampejos também, né? Quando ele não está cantando, ele tem ali um lampejo de achar que é Voltaire, que é Rousseau, e falar algumas bobagens. Silvio, dois fatos que aconteceram recentemente que me deixaram assim extremamente preocupada. Um deles foi o presidente Hugo Motta, recentemente, ele impediu que os deputados se reunissem para trabalhar. Ele ali, nesse ato, ele praticamente fechou o Congresso, né? Ele impediu que os trabalhos fossem realizados. E o outro fato foi o Alexandre de Moraes impedir a livre manifestação de pessoas ali pacíficas no entorno do STF, como se ele fosse o dono do STF, como se fosse o dono da região ali. Ele impediu que as pessoas se manifestassem, uma coisa extremamente preocupante. Pode ter sido ali um entorno do tribunal, né, o entorno ali de onde eles ficam, mas o meu medo é que isso abra um precedente para que se escale e proíba manifestações em outros lugares do Brasil, inclusive possa até proibir a que vai ocorrer aí no próximo domingo. E eu queria saber a sua opinião, se isso realmente é preocupante, se é uma coisa que a gente tem que olhar mais a fundo, porque, ao meu ver, a gente tem que olhar muito de perto, porque se ele consegue fazer isso agora, imagine que ele possa fazer depois. É muito preocupante mesmo. O fato do Hugo Motta ter impedido o funcionamento daquelas comissões, né? Aliás, cortou o ar-condicionado, é algo deprimente, né? Mostra que o Hugo Motta está muito acuado. O Hugo Motta, ele foi emparedado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, não resta dúvida. Já a informação sobre a operação da Polícia Federal na cidade de Patos, que é a cidade do pai dele, o pai dele é prefeito, chama Nabor Vanderlei, uma cidade que fica a 300 quilômetros de João Pessoa, tem em torno de 100 mil habitantes no sertão. Essa operação, ela se chama Outside.
Essa operação cercou a prefeitura de Patos, envolve emendas parlamentares, e ele passou a ter medo. Algo mudou depois daquele jantar que ele foi na casa do ministro Alexandre de Moraes, com a presença da direção da Polícia Federal, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República e outros ministros do STF. Algo mudou daquele dia em diante. Então, estamos analisando a conduta dele depois daquela noite. Portanto, ele está acuado. Por isso, ele impediu o funcionamento das comissões, o que é antirregimental. A comissão, durante o recesso branco de julho, ela de fato não pode deliberar, ela não poderia votar nenhum projeto, mas ela poderia se reunir tranquilamente. Mas o que ele queria era que os deputados não fossem a Brasília. Agora, o Alexandre de Moraes determinar a remoção de parlamentares eleitos, legitimamente eleitos pelo voto, algo que ministro do Supremo não tem, voto, representantes do povo, que estavam em frente ao Congresso Nacional, a Casa do Povo, a Câmara é conhecida como a Casa do Povo. Isso é um absurdo, porque o que ele está dizendo é que, a partir de agora, ele vai decidir quem pode ou quem não pode permanecer na praça. Ele é o dono da Praça dos Três Poderes, porque até onde eu sei, o artigo 2º da Constituição fala em poderes harmônicos e independentes entre si. É o artigo que trata da separação de poderes. Portanto, temos 3, e a praça se chama dos 3 poderes, não é dele. Então, quando ele diz que o deputado não pode estar lá, porque isso pode ensejar um novo 8 de janeiro, para além da paranoia, é de um autoritarismo absurdo. Ele está dizendo que ele vai decidir, a partir de agora, o que acontece ali. Então, se o Congresso Nacional não se defender, se o Congresso não defender que é um poder com a mesma estatura constitucional do Executivo e do Judiciário, pode fechar mesmo. Pode trancar a porta e todo mundo ir embora, porque é mais barato para a sociedade. Aí não vale a pena pagar toda essa estrutura para 513 que querem ser 531 deputados, 81 senadores e centenas de assessores. Não precisa, é muito caro. Aí economiza. Aliás, pode também fazer, já que é um consórcio de poder, dizer que é a praça de um poder só, né? O consórcio STF-PT. E olha só, ainda no Supremo Tribunal, mas agora falando sobre o impasse a respeito da taxação dos Estados Unidos. O ministro Flávio Dino reagiu às novas tarifas impostas pelo governo norte-americano, chamando a medida de tentativa de sequestro da soberania brasileira. O ministro afirmou que a taxação de 50% sobre produtos nacionais é uma forma de pressão econômica. Bom, Silvia, primeiro a gente precisa dar uma aula, né, de como funciona também pressões econômicas para o Flávio Dino, né, que, enfim, ele não sabe o mínimo aí da geopolítica. A gente tem uma sonora para ouvir aqui, vamos dar uma olhadinha então na fala do Flávio Dino. Impensável que uma nação pretendesse retaliar outra para definir o conteúdo de uma decisão judicial. Isso é algo absolutamente exótico. A bem da verdade, nunca aconteceu na história da humanidade. Nós já tivemos dissoluções de Corte Suprema, nós já tivemos cassações de Corte Suprema, nós já tivemos assassinatos de juízes de Corte Supremas no mundo. Agora, o sequestro de um país para impor que um judiciário de outro país decida de tal ou qual modo é a primeira vez no mundo. Fabi, quero passar primeiro a palavra para você, daqui a pouco a gente vai ouvir também o Silvio a respeito disso. É interessante que ele fala que nunca viu na história da humanidade. Ele precisa, inclusive, aprender um pouco de história. É impressionante, é esse que é o ministro da Suprema Corte. Lembrando que ele também já declarou ali oficialmente que é, sim, comunista. Ah, sim. E aí disse coisas sobre liberais, né? Falou de Éden perdido. Tá bem perdido, né? A gente percebe que eles mudaram um pouco, né? O próprio ministro Barroso e agora o Flávio Dino estão verbalizando que eles estão muito incomodados com o processo todo que está acontecendo de colocá-los aonde eles sempre quiseram, não sempre quiseram chamar a atenção, fazer parte do olho do furacão. Pois é, estão e não estão se saindo bem como nós já imaginávamos, mas o Dino realmente se supera. Eu ouço essas palavras do Flávio Dino e a mim me dá um misto de sentimentos, aquela coisa meio Dilma, né, que você ri por dentro, mas ao mesmo tempo você fica super indignado, porque sabe que
assim, falta muito para essa pessoa ter um cargo vitalício. Inclusive o Barroso também, quando ele fala, nossa, nunca tivemos tanta estabilidade, será que é porque ele tem realmente um cargo que é vitalício, é estabilidade para chuchu? Né? Por falar em chuchu, teve a ver com chuchu. Né? Mas muita estabilidade. Mas muita estabilidade mesmo. E o Dino, ele vem nessa toada também, né? Parece um choro. Na verdade, assim, se a gente pudesse resumir, eu diria, Dino sentiu, né? Aquela coisa, Galvão? Pois é, sentiu e sentiu muito. Mas eu acho assustador, porque o discurso dele ainda insiste nas narrativas como o Barroso. O Barroso fala, olha, vamos lá, a gente tem que voltar a fazer a mentira, ser mentira. Né? O Dino fala do Éden perdido, que agora as redes sociais são a praça pública. É assim, eles não largam o osso, eles não ficam quietos, eles não parecem que não têm receio. O medo deles é porque o ego deles está sendo atingido. Mas, sinceramente, eu não acho ainda que eles estão com a percepção do que está ocorrendo no Brasil e que eles são o alvo das sanções. Vamos repetir aqui, sancionaço. O Brasil vai ter um sancionaço por parte do Trump ou do governo americano por uma série de fatores. Entre elas, ele tocou em rede social, tem aquele julgamento que eles revogaram por livre e espontânea vontade e legislaram removendo o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Mudaram, reformaram. Não é uma interpretação, aquilo não é interpretação, aquilo é modificação da lei. Eles modificaram a lei, né, na caneta ali de 11 ministros, alguns discordando, né, tivemos 3, aí a surpresa foi o Fachin, mas o fato é o fato, que o Brasil está à mercê dessas pessoas aí, dos 11 ministros. E só aqui falando uma para aqui em relação à fala do Silvio, quando ele fala a Praça dos Três Poderes, o ministro Alexandre de Moraes, lá naquela decisão absurda, que para mim está entre as 10 mais absurdas do ministro Alexandre de Moraes, o Silvio fala, mas a praça pertence aos 3 poderes, não é somente o judiciário. É pior, Silvio, porque o judiciário não pertence ao Moraes também. Ele é só um ministro fazendo essas barbaridades. Então, nem o próprio poder que ele está, ele não o representa, não deveria falar por ele e não deveria agir de forma monocrática a estabelecer algo que é do poder executivo e resvela ali no legislativo, mas jamais o judiciário. Perfeito, Fabi. Silvio, é isso, né? Quando todas as sanções que estavam sendo aplicadas anteriormente, aliás, que estavam sendo especuladas, não temos até hoje a sanção Magnitsky, por exemplo, mas todas eram voltadas ao ministro no CPF, não era mencionado a instituição STF. Quem tornou a coisa institucional foi o Brasil, quando colocou Itamaraty no jogo, quando usou o Itamaraty ali para fazer a defesa do ministro Alexandre de Moraes, e aí sim a coisa tornou-se mais institucionalizada quando teve aí esse tarifaço que vai começar agora na sexta-feira de 50% Donald Trump para cá. Mas tá aí então, Silvio, nós gostaríamos de te ouvir a respeito dessa fala do Flávio Dino. A gente sabe que é difícil, né, ouvir o Flávio Dino, mas por favor, gostaríamos de te ouvir a respeito. Pois é, só concordar com o que a Fabi disse, e a gente sempre defende que o nosso judiciário e a Praça dos Três Poderes, ela deve permanecer intacta. Quando eu disse que pode fechar o Congresso Nacional, evidentemente que isso não é o meu desejo, mas se eles não se levantarem, porque estão ajoelhados há muito tempo para o judiciário, que entende que é uma espécie de poder moderador, num dado momento o Dias Toffoli chegou a dizer isso, que o judiciário era poder moderador, algo que só foi escrito em Constituição na Imperial, de 1824, em benefício de Pedro. Portanto, é um absurdo tudo isso. Nós queremos que o judiciário permaneça lá e a praça intacta, mas, infelizmente, o problema é quem está usando a toga e não o nosso judiciário. Eu me recordo, Geise, durante anos frequentando Brasília, morando em Brasília, cobrindo a política em loco, que era muito comum ouvir que eram 11 ilhas, que o Supremo era formado por 11 ilhas, e que nunca se sabia como determinado ministro pensava, e tudo isso acontecia dentro de um plenário.
Tanto que em 2002, quando Marco Aurélio Mello presidia a corte, ele determina que a TV Justiça passe a exibir as sessões plenárias. Em 2012, quando do julgamento da ação penal 470 do Mensalão, o Brasil passou a conhecer os ministros pelo nome, pela forma como pensavam, naquele julgamento do Mensalão. Agora não, agora as sessões são online, secretas e em turma. Nós estamos acompanhando o julgamento de uma ação penal que pode levar à prisão de um ex-presidente da República, o maior líder popular hoje do país, numa turma, não é sequer no plenário. Então, é só para jogar luz nesse ponto em relação ao judiciário. Sobre o Flávio Dino é muito bom de retórica. O Flávio Dino fala muito bem, ele é articulado, ele é politizado, ele conhece a história. O Flávio Dino é uma voz que ele é um construtor de narrativas. Aquilo que ele fala ecoa no socialista de iPhone, nessa esquerda caviar, como reverbera de forma impressionante. Ele é um construtor desse tipo de narrativa, independentemente de falar bobagem. Porque nesse caso que ele está dizendo, ele simplesmente está distorcendo as coisas. Porque ele esquece de mencionar que foi o judiciário brasileiro, por meio de decisão do ministro Alexandre de Moraes, quem partiu para cima de empresas americanas e cidadãos americanos. E aí, o outro país é quem defende a sua soberania. Então não é uma invasão contra a soberania brasileira, que os missivistas do Largo de São Francisco, das cartas todas, gostam. Não, é o contrário. Foi o Brasil quem bloqueou conta de empresa americana. Foi o Brasil quem colocou pessoas que são cidadãos americanos em inquéritos que correm aqui. Então eu acho que é importante olhar quem deu esse primeiro passo. E o Flávio Dino distorce isso, claro, de forma bem pensada, porque, repito, ele é um construtor de narrativas da esquerda. Silvio, muito obrigada pela presença aqui no Oeste com Elas. Lembrando aqui a nossa audiência, às quartas-feiras, Silvio Navarro sempre está aqui nas manhãs floridas da Revista Oeste, no Oeste com Elas. Silvio, obrigadão pela parceria, até a próxima. Eu que agradeço, Fabi, Geise, Paula, é uma delícia participar desse programa às quartas-feiras. Bom programa, tchau, tchau. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.